finalizando o capítulo 43 de Likutei Amarim, Sefer Shel Beinonim, na primeira parte do Tânia. Então, na segunda metade do capítulo 43, depois que o Alter Rebbe tinha nos explicado níveis de temor a Deus, ele também nos especificou que existem dois níveis básicos, duas categorias de amor a Deus, aquilo que ele chamou o mais elevado do grande amor, o amor grandioso, aquele amor com deleite e prazer. E a segunda categoria, aquela mais inferior e baixa, o chamado amor mundano, e nós vimos as três diferenças que existem entre elas. Nós vimos que o amor, o grande amor, é um amor que a pessoa recebe como dádiva de Deus de cima, depois que ele já cultivou e desenvolveu temor intenso a Deus. Nós vimos que esse amor já é um amor de quem chegou lá. Ele já envolve muito prazer e deleite, porque não é que ele está ávido pela divindade, ele já está em contato, ele tem percepção da conexão profunda que ele desenvolveu com Deus. Isso lhe causa um grande e enorme prazer. E nós falamos que esse tipo de amor mais elevado só vem, só chega, só pode chegar depois que a pessoa está imbuída de temor e temor supremo a Deus. Mas o segundo tipo de amor, o amor mundano, que esse não vem por si só, mas é fruto da meditação da pessoa, da sua reflexão. E ele gera uma certa ansiedade, uma avidez e uma sede por divindade. A pessoa quer se aproximar mais, a pessoa percebe que a fonte de todos os prazeres é Deus e que tudo no universo é nulo e insignificante diante de Deus, por isso ele quer chegar à própria fonte. Nós falamos que nesse amor, isso que ele vai nos desenvolver e elaborar agora, nesse amor existe essa situação, circunstância, onde ele pode eventualmente, esporadicamente, ele pode surgir até mesmo antes do temor, ou não havendo a pré-condição do temor. Eventualmente isso pode acontecer. Não é a ordem indicada, nem a ordem que a pessoa deve seguir. A pessoa, como nós já falamos no início do capítulo 41, deve fundamentar e basear tudo na atitude de temor a Deus. Isso é o passo inicial e fundamental, base de tudo. Mas ele vai nos explicar que esse tipo de amor aqui, ele pode surgir e despontar eventualmente até sem ser precedido até pelo temor básico e elementar. Nas palavras do Alter Rebbe, Vehinei bechinat ahava zu פעמים שקודמת ליראה, כפי בחינת הדעת המולידה כנודע, שהדעת כולל חסדים וגבורות שהם אהבה ויראה, ופעמים שהחסדים קודמים לירד ולהתגלות. Traduzindo, ele nos diz agora, esse amor, o segundo tipo de amor, o amor a nível inferior, o chamado amor mundano, ele pode ocasionalmente preceder o temor inferior. Aqui nós estamos falando do nível básico, elementar, tanto no amor como também no temor. Por mais que nós dissemos antes que o temor inferior é a base, aquele temor mínimo que a pessoa deve ter de Deus, isso é a base e o fundamento de tudo, mas ele nos fala que, eventualmente, ocasionalmente pode acontecer que esse amor mundano preceda o temor inferior. Por quê? Porque depende do tipo de dat que o gera. Nós já falamos que tanto um como o outro, tanto o temor como o amor a Deus são gerados pelo intelecto, pela meditação. Pensamento gera sentimento, a meditação na grandeza de Deus, isso vai gerar, e de acordo e na proporção que a pessoa meditar e com qual profundidade, isso vai estimular um sentimento mais forte e evidente ou menos, né? Mas tanto um como o outro, tanto o amor como o temor são despertados pelo dat. Nós falamos não só pela meditação, não só pelo entendimento, mas dat, como nós explicamos que dat aqui não é mero conhecimento, mas é o foco concentrado na ideia da pessoa imergir, da pessoa se vincular à ideia fortemente e profundamente, de forma que ela desperte, fique não só no plano mental, racional, mas desperte também sentimentos e emoções, de forma que isso
toque fundo no coração, na alma da pessoa. Isso é o conceito de Dat. Nós falamos que todos nós possuímos um pouco de Dat, vindo, herdado de Moshe Rabbeinu. Nós recebemos da alma de Moshe essa possibilidade, essa habilidade de se concentrar mesmo em assuntos de ordem abstrata, espiritual, assuntos divinos. Então depende do tipo de Dat que gera o sentimento, como é sabido, pois Dat contém potencialmente os poderes de Chesed e Gvurah. É sabido que a Sefirah de Dat, o atributo do poder de Dat, é aquilo que conecta os poderes intelectuais com os poderes emocionais, é aquilo que vai fazer gerar e surgir as emoções a partir do intelecto. Portanto, o poder de Dat, ele possui dentro de si já de forma potencializada e latente as emoções que podem vir a surgir, elas já se encontram em Dat. E as duas fontes de emoções, ou seja, em termos gerais, as emoções principais, as raízes das quais se derivam as outras, são Chesed e Gvurah. São bondade e severidade. Da bondade é derivado o amor, e da severidade é derivado o temor. E tanto Chesed como Gvurah estão englobados dentro de Dat. Portanto, Dat já contém potencialmente dentro de si Chesed e Gvurah, que correspondem ao amor e ao temor, respectivamente. Por isso, dependendo de onde a pessoa concentrou o seu pensamento, sua meditação, ela vai despertar ou temor ou amor. Às vezes os poderes de Chesed descem e são revelados primeiro, e às vezes pode ser vice-versa. Então nós falamos, quem se lembra, essa era a terceira diferença que havia entre Ahavat Olam, o amor mundano, em relação ao amor mais elevado, o grande amor. Nós falamos que Ahavat Olam, o amor mundano, ele é derivado do pensamento, é fruto da meditação da pessoa. E por isso, às vezes pode acontecer nesse caso que o amor surja até mesmo antes do temor. Às vezes ele pode preceder o temor, porque uma vez que esse amor mundano vem como fruto da meditação da pessoa, e principalmente da sua concentração e foco na ideia, absorvendo, interiorizando a ideia, que isso vem da faculdade de Dat. Então, uma vez que é derivado de Dat, e Dat possui e contém dentro de si tanto Chesed como Gvurah, tanto amor como rigor e temor. Por isso, às vezes, o amor pode se manifestar antes do temor das Gevurot, e às vezes vice-versa. Por isso ele nos diz, a partir disso nós vamos poder entender que esse amor a nível inferior, esse chamado Ahavat Olam, amor mundano, nós vamos ver um fenômeno aqui espiritual. Velachen efshar larasha ubal averot she'aseh tshuva me'ahava anolda belibo bezochro et Hashem Elokav. Então isso torna viável, possibilita um certo fenômeno. Por isso é possível a um rachá, mesmo uma pessoa ruim, um malvado, um pecador, que não possui temor, ele absolutamente era desprovido de qualquer temor a Deus, a prova é que ele transgredia todas as proibições, cometia todos os pecados. Mas é possível que um rachá e pecador arrependa-se, faça tshuva, volte a Deus por amor. Um amor nascido em seu coração, mesmo sem um sentimento inicial de temor, mesmo que esse rachá, que esse ímpio, que esse malvado não tinha qualquer temor a Deus no seu coração, não tinha qualquer temor e receio de pecado, etc. Ele vivia de uma forma leviana, enfim. Mesmo assim, é possível que de repente ele faça tshuva, se arrependa, volte-se a Deus, e volte-se a Deus. Mas o que está motivando esse retorno profundo a Deus, essa volta, essa reviravolta, essa tshuva? Um amor nascido no seu coração. E como surge e nasce esse amor no seu coração? Assim que ele se lembra de Deus, seu Deus, na expressão bíblica no livro de Juízes. Se essa pessoa tiver uma inspiração e de repente ele se lembrar, tomar consciência de Deus, isso desperta já um amor dentro dele, uma atração que vai levá-lo a esse processo de tshuva, dessa reviravolta,
dessa guinada, desse arrependimento e volta a Deus. Ou seja, o que motivou isso, um amor, uma aspiração de ligar-se a Deus, mesmo que ele não tinha qualquer sentimento de temor até então. Então, de repente, essa pessoa que era um ímpio malvado, não tinha qualquer irat shamayim, temor dos céus, nada. De repente ele faz tshuva, e faz tshuva por amor, ele se arrepende e volta-se a Deus com amor e por amor. No momento que ele já tem algum amor a Deus, é claro que embutido nesse amor também vai haver um temor, né? Como toda pessoa que ama, ele teme contrariar o ser amado. Então, no momento que ele já cultivou o amor a Deus, junto com isso vai vir já uma dose de temor de cometer qualquer transgressão. Mas esse temor ainda é um temor em pequena escala, chamado de irat chet, temor do pecado. Ele não quer pecar para não contrariar a vontade de Deus, ele não quer se rebelar contra Deus, que ele já desenvolveu e cultivou um certo amor a ele. Então, embutido nesse amor, há também algum temor do pecado, etc. E quando ele nos fala, quando isso se revela, na verdade o que ele está sentindo naquele momento, o temor está embutido, muito lá dentro no fundo, mas o que ele sente e o que se manifesta é amor a Deus. Então ele nos diz, naquele momento ele possui esse amor, mesmo sem esse amor ter sido precedido por qualquer temor. Não havia anteriormente nenhum sentimento de temor a Deus presente e revelado no seu coração, nem em pequena escala, pequena medida. Mas ele nos fala que com esse amor que se despertou na hora da sua tshuva, e ele pode fazer tshuva por amor, então isso é válido mesmo sem ter sido precedido pelo temor revelado e evidente. Então isso é em Ahavat Olam, no nível inferior de amor, o amor chamado amor mundano. Ahavat Rabbah, aquele grande amor, não há dúvida que é imprescindível, é uma condição sine qua non que haja antes temor. Mas nesse amor, no nível inferior, é possível de existir essa situação. E conforme explicado, se fala que isso ocorre uma vez que está escrito no versículo bíblico que lo yidach mimenu nidach. Deus não vai deixar que nada se perda, ninguém vai se perder, não vai haver perdição, ou seja, mais cedo ou mais tarde, nessa vida ou em outra encarnação, a pessoa vai voltar a Deus, vai fazer tshuva. Se diz que mesmo uma alma que se desviou do caminho certo, Chas v'Shalom, Deus nos livre, e às vezes ela caiu no fundo das clipotes, das cascas impuras, etc. Porém, quando chega o momento dessa alma, dela voltar e retornar, porque Deus não abre mão de nada e de ninguém, por isso ninguém vai se perder de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, numa boa, preferencialmente ou não, que a pessoa vai voltar e retornar a Hashem. Então, às vezes, a pessoa se encontra numa encruzilhada na vida, quando essa alma poderia se perder por completo e afundar por completo nessa areia movediça das clipot impuras. Nesse momento, de alguma maneira, Deus possibilita a ela alguma situação oportuna que causa a ela uma motivação, que desperta ela para uma ideia, que traz a ela uma reflexão, que leva a ela alguma meditação. Se fala que Deus quer e deseja, Deus não quer que os ímpios desapareçam, sejam mortos, punidos, Deus quer que eles façam tshuva, que eles retornem a Deus. Portanto, se fala que nesses momentos a providência divina propicia a pessoa uma oportunidade dele meditar, refletir e de repente, e começar essa guinada, esse retorno a Deus com amor, mesmo que ele não tinha nenhum tipo de temor anterior. Por isso ele nos diz, contudo, mesmo um pecador que se arrepende por amor, ele acaba fazendo tshuva por amor, não é completamente destituído de temor. A gente falou que tem algum temorzinho embutido naquele amor, visto que o temor é automaticamente incluído no amor também, mas o que motivou ele a fazer tshuva não foi esse temor, porém esse temor se encontra em estado de contração, de ocultação, ou seja, seu temor está num nível muito básico do mínimo temor necessário para não cometer pecado, não agir insubordinadamente com Deus, Deus nos livre.
Então, o temor está escondido, está oculto, é o mínimo necessário só para ele não contrariar, não se rebelar contra Deus. Enquanto o amor é fortemente palpável em seu coração, em sua mente, o que sim está presente, o que sim está manifesto e evidente, o que é o amor, mesmo sem ter sido precedido, acompanhado de temor. Portanto, ele nos diz que nesse segundo nível, no chamado amor mundano, no amor a nível inferior a Deus, pode haver amor até sem temor, num primeiro momento, ou no momento esporádico, no momento eventual, ocasionalmente isso pode acontecer. Mas imediatamente ele faz uma ressalva e nos diz, nos esclarece, Yachzeu derech mikre והוראת שעה בהשגחה פרטית מאת השם לצורך שעה. Porém, esse fenômeno, qual fenômeno? O amor que precede o temor, porque em geral nós falamos que a ordem de aparição ou o roteiro que a pessoa deve seguir, a ordem de evolução deve ser, em primeiro lugar, o temor básico, para então depois se cultivar amor, mesmo que aqui a gente fala que existem exceções a essa regra. No plano inferior, que o amor precede o temor, porém ele nos fala que esse fenômeno é incomum. Isso acontece ocasionalmente como uma medida de emergência da providência divina, por causa da necessidade do momento, como a gente explicou, que às vezes uma pessoa se encontra numa encruzilhada na vida e ele já está botando tudo a perder, porque ele estava distante e afastado, mas Deus não quer abrir mão de ninguém, e por isso ele possibilita a essa pessoa do nada e de repente, sem qualquer preparo, etc., um despertar, uma motivação, um desabrochar de amor dentro da sua alma para que ele volte a Hashem, para que ele faça tshuva, arrependendo-se e voltando a Deus por amor. Ele nos diz que Maaseh de Rabbi Eliezer ben Durdaya, conforme o Talmud nos traz e nos descreve, Tratado de Avodah Zarah, como na história do Rabbi Elazar ben Durdaya, se fala que Rabbi Elazar ben Durdaya ele era um grande pecador, mas por fim teve um despertar e se arrependeu. Se conta lá uma história dramática que ele era o maior pecador do pedaço e fez todos os pecados, e até enquanto ele estava prestes a cometer mais um pecado, daí de uma forma inusitada veio um despertar para tshuva, até que ele fez uma tshuva tão profunda. O Talmud nos descreve isso, mas isso como ele falou, um caso, uma medida de emergência, é uma exceção à regra, são casos únicos e específicos. Isso pode acontecer, a providência divina faz com que aconteça, providencia essas situações para a pessoa não se perder por completo. Então, para salvá-la, quando ele se encontra já nos 90 minutos, no último momento, ou quando ele se encontra à beira do abismo total, então pode haver essa situação de um despertar de amor, mesmo sem ter sido precedido por qualquer temor. Aval, porém, de forma ordenada, o roteiro correto, estabelecido, sólido para ser seguido, consiste no que? אבל סדר עבודה קבועה ותלויה בבחירת האדם צריך להקדים תחילה קיום התורה והמצוות על ידי יראת התא בבחינת קטנות על כל פנים בסור מרע ועשה טוב להאיר נפשו האלוקית באור התורה ומצוותיה ואחר כך יאיר עליה אור אהבה. Não vamos nos esquecer que essa situação, conforme ilustrada no Talmud, no caso, na história de Rabbi Elazar ben Durdaya, são situações causadas por Deus, são situações derivadas de uma interferência divina, da providência divina. Então, quando Deus interfere pela providência divina, pode acontecer que se desperte o amor, mesmo sem ter havido qualquer temor antes, ou desprovido de qualquer temor anterior. Porém, naquilo que a pessoa faz, todavia, na sequência normal do serviço divino, o que cabe a nós, então, sem queimar etapas e na ordem cronológica, na ordem ideal das coisas, então ele nos fala na sequência normal do serviço divino, que é fixa e determinada pelo livre-arbítrio do homem, seja que aqui o ser humano escolhe no que ele vai concentrar os seus pensamentos, a sua meditação, quais os sentimentos que ele vai procurar despertar. Então, nesse caso, no serviço espiritual, no trabalho nosso, o amor só vem após a observância da Torá. E a observância correta da Torá tem que estar fundamentada no temor básico elementar, como a gente já viu.
sutil. Primeiro, a pessoa deve cumprir a Torá e as mitzvot por meio do temor inferior, conforme a gente estudou no capítulo anterior, pelo menos em seu estado mínimo, ou seja, aquele temor inferior, no estado mínimo contraído, aquele temor do que está sendo visto, etc., e desviar-se do mal e fazer o bem. Então, com isso, a pessoa se dirige ao estudo da Torá e à prática das mitzvot, e com o cumprimento das mitzvot a pessoa se eleva e se espiritualiza para iluminar sua alma divina com a luz da Torá e das mitzvot. Com isso a pessoa está energizando a sua espiritualidade, e somente depois disso, quando a pessoa, baseado no temor elementar, fundamental, quando a pessoa se dedicou ao estudo da Torá e à prática das mitzvot, e com isso iluminou sua alma, somente depois disso a luz do amor a Deus pode brilhar também sobre a pessoa. Então a ordem seria o temor fundamental a Deus, a atitude de subordinação, como já vimos. Em seguida, a dedicação à Torá, estudo da Torá, cumprimento das mitzvot. E a partir disso, a pessoa vai chegar também a iluminar sua alma com amor a Deus. Portanto, aquilo que não é o esporádico, ocasional que pode acontecer, isso que pode acontecer, acontece pelas mãos de Deus, pela providência divina, em casos emergenciais, etc., que só Deus sabe. Mas a ordem estabelecida, a ordem a seguir por parte da pessoa, que não é apenas algo ocasional, esporádico, mas aquilo que depende da pessoa, da sua escolha, do seu livre-arbítrio. Então isso deve ser que a pessoa deve buscar primeiro o temor básico a Deus, antes de pretender, de ter a pretensão, às vezes a presunção, de chegar ao amor a Ele. Primeiro desenvolver e cultivar o temor a Deus, mínimo necessário para poder cumprir Torá e Mitzvot. E na realidade não é que ele vai desenvolver primeiro o temor, para então, através do temor, alcançar o amor, porque o próprio amor ele não alcança através e por intermédio do temor. Na realidade, ele alcança o amor a Deus por intermédio e através do estudo da Torá e do cumprimento das mitzvot. A questão é que ele só pode alcançar isso através de Torá e mitzvot, quando a Torá e mitzvot dele estão imbuídas de temor a Deus, estão fundamentadas e baseadas em temor a Deus. Aqui é necessário, portanto, então aqui tem um efeito dominó, para que ele possa de fato absorver espiritualidade através do seu estudo da Torá, através da sua prática de mitzvot. É necessário que ele cultive dentro de si antes pelo menos o amor básico, o amor fundamental, aquele amor a nível inferior. Porque se não houver esse temor básico, falta fundações, falta alicerces espirituais que possibilitem o cumprimento de Torá e Mitzvot de forma que ele se eleve, de forma que ele evolua. Então, no momento que ele tiver esse temor básico, ele vai poder se dedicar a Torá e Mitzvot de forma apropriada. E através de Torá e Mitzvot, ele vai ter as bases e fundamentos para chegar ao amor a Deus. Portanto, essa é a ordem clara a ser seguida. Isso que ele conclui Alter Rebbe nos dizendo que ve'ahavta begimatria beit pamim or, que yadua leodechem. É sabido que o valor numérico da palavra ve'ahavta, que significa você, e amarás a Deus, teu Deus. O versículo seguinte, depois do Shema Israel, da recitação do Shema, da afirmação da fé monoteísta, então nós dizemos amarás a Deus. Então, nos fala que a palavra ve'ahavta e amarás em hebraico, o valor numérico dela é duas vezes, corresponde a duas vezes o valor numérico da palavra or, que a palavra or significa luz. Portanto, ve'ahavta, assim está escrito nos livros místicos, é duas vezes luz, como é sabido pelos mestres da sabedoria cabalística oculta. E o que isso significa? Que essa luz do amor, essa luz espiritual, essa luz divina proveniente, derivada do amor, na verdade é a segunda luz. Como isso, ou seja, a mensagem
a mensagem subliminar por trás dessa palavra escondida nesse termo. Ve'ahavta e amarás a Deus. Como você vai chegar ao amor a Deus? Ele nos diz que amor é 2 vezes luz, ou seja, o amor propriamente ele é um resultado, ele é a segunda luz, mas essa segunda luz espiritual ela tem que estar baseada e apoiada na primeira luz. Qual é a primeira luz? É o cumprimento de Torá e Mitzvot. Através do cumprimento de Torá e Mitzvot, a pessoa ilumina a sua alma. Então, baseado nessa luz fundamental, que é derivada de Torá e Mitzvot, com isso a pessoa vai poder chegar ao Ve'ahavta, a segunda luz, que é iluminar a sua alma com um amor genuíno a Deus. Chegar ao amor a Deus. Por isso é necessário que o amor a Deus seja indispensável, que o amor a Deus seja precedido pelo cumprimento de Torá e Mitzvot. Por sua vez, nós já vimos que o cumprimento de Torá e Mitzvot precisa ser fundamentado e baseado no temor essencial a Deus, pelo menos naquele temor elementar, básico, temor chamado temor inferior, mas através disso, através desse temor, ele vai cumprir Torá e Mitzvot de forma apropriada. Torá e Mitzvot iluminam sua alma, isso é a chamada primeira luz. Através dessa primeira luz, então, cumprimento de Torá e Mitzvot fundamentados no temor, com isso ele vai poder chegar à segunda luz, que é a luz do amor a Deus. Portanto, esse é o significado de Ve'ahavta, de amarás a Deus. Esse amar a Deus significa conjugar e acumular essas 2 luzes espirituais, iluminar a sua alma dessas 2 maneiras, a primeira através da luz da Torá, os mitzvot, e a segunda iluminando sua alma com o próprio amor a Deus, e com isso nós concluímos o capítulo 43.